vamos fazer uma revisão sobre as mudanças de estado físico e o calor latente, porque na sequência a gente vai ter avaliação sobre esse assunto, ok? Nós já estudamos os 3 estados físicos lá na química: sólido, líquido, gasoso. Agora chegou a hora de ver como é que esses estados da matéria se comportam do ponto de vista da física. A gente sabe que para diferenciar um estado físico do outro, nós precisamos analisar as propriedades desses estados. O sólido, por exemplo, tem volume constante, forma constante e agregação molecular compacta, ou seja, as moléculas estão bem unidas, bem próximas umas das outras, não tem muito espaço intermolecular, elas não conseguem se movimentar. O máximo que uma molécula faz é vibrar dentro do mesmo espaço onde ela está, certo? Então essas são as características do estado físico sólido: forma, volume constante, agregação molecular compactável. Já os líquidos, eles têm volume constante, mas a forma é variável. Existe uma certa liberdade de movimento entre as moléculas do líquido, porque a gente tem um pouco mais de espaço entre uma molécula e outra do que no sólido. Então, no líquido, as moléculas conseguem rolar umas sobre as outras, elas têm uma certa liberdade de movimento, certo? O que faz com que o líquido tenha uma forma variável. Então, dependendo do recipiente onde a gente coloca o líquido, ele vai ficar com a forma daquele recipiente. Se botar no copo, vai ficar com o formato do copo, na garrafa, com o formato da garrafa, mas o volume é constante, é sempre o mesmo. 100 ml de água vai ser 100 ml de água, seja no copo, numa garrafa, num becker de laboratório, certo? Já os gases, eles não têm forma nem volume. Eles ocupam todo o espaço do recipiente onde eles estão contidos e as moléculas têm total liberdade de movimento, elas estão completamente livres. Nós praticamente não temos forças intermoleculares para manter os gases unidos, as moléculas dentro do estado gasoso unido. Então elas estão livres, se movimentando aleatoriamente, livremente, ocupando todo o espaço. Então uma sala de aula, o escritório aqui da professora está cheio de ar, de moléculas de ar se movimentando, ocupando todo o espaço. Se a gente pegar esse ar e comprimir ele, colocar dentro de um balão, a gente consegue colocar dentro de um balão, a gente consegue diminuir o volume do gás, certo? Consegue comprimir e consegue expandir, coisa que a gente não consegue fazer com líquido nem com sólido. Então o gás não tem forma nem volume definido. Nós sabemos também que a gente pode transformar um estado físico no outro, né? Substâncias podem mudar de estado físico. Se for uma substância pura, ela vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição fixo, igual. Isso para substância pura. São as propriedades e as características. Por exemplo, a água, né, tem ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100 graus Celsius. E é o mesmo valor para a solidificação. Então, a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, tem o mesmo valor da solidificação, que é a passagem do líquido para o gasoso, para o sólido, desculpa, de uma substância pura e somente para uma substância pura. Então, quando a gente transforma sólido em líquido, fusão. Líquido em sólido, solidificação. Substância pura tem uma temperatura específica para ocorrer essa mudança de estado físico. Já as misturas não têm ponto de fusão nem ponto de ebulição, um pouquinho diferente. O líquido, quando a gente transforma em gás, vaporização, aí a gente tem que relembrar lá da primeira série de química, a vaporização ocorre em 3 etapas diferentes: evaporação, ebulição e calefação. A evaporação e a calefação não têm temperatura definida para ocorrer, seja a substância pura ou seja a mistura. A evaporação pode ocorrer a qualquer temperatura, assim como a calefação. Geralmente a calefação ocorre em temperaturas muito elevadas, né? Água fria, chapa quente, e a gente tem aquela formação de vapor imediata quando a água entra em contato com uma substância, né? Um objeto de temperatura muito elevada. Já a ebulição, ela ocorre a temperatura constante. Então a diferença entre ebulição, evaporação e calefação é essa, que a ebulição, para uma substância pura, ocorre a temperatura constante. Por exemplo, a água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera. Se a gente mexer na pressão atmosférica, a gente consegue mudar esse valor, tá? Então, por exemplo, lá no Everest, Pico Everest, que é o ponto mais alto da Terra, a pressão atmosférica é bem menor que uma atmosfera, né? Está muito longe do nível do mar, então nós temos uma pressão atmosférica muito baixa, o que faz com que a água ferva aproximadamente a 70, 80 graus Celsius. Então a pressão atmosférica influencia aqui nessa temperatura de ebulição, assim como na fusão também, ok? Então a ebulição ocorre a temperatura constante e com formação de bolhas dentro do líquido. Para que um líquido de uma substância pura esteja em ebulição, tem que ter formação de bolhas dentro desse líquido. Mesma coisa a mistura, tá? Só que a mistura não vai ter um ponto de ebulição.
temperatura continua subindo enquanto a mistura está em ebulição. Diferente de uma substância pura, que a hora que ela está mudando de estado físico, a temperatura estabiliza também. A condensação ou liquefação é o processo inverso, né? O gasoso que volta para o líquido. Quando a gente toma um banho muito quente, no dia muito frio, e o chuveiro do espelho do banheiro lá fica todo embaçado, né? São essas gotículas de água. Então a água no estado de vapor encontra uma superfície fria, volta para o estado líquido formando essas gotículas. Condensação ocorre naturalmente. A liquefação também é o mesmo processo, gasoso para o líquido, só que ele é feito em laboratório. Por exemplo, a gente pode pegar o gás nitrogênio, que é uma substância gasosa, e liquefazer. Comprimir ele, diminuir a temperatura, transformar em líquido. Isso a gente faz em laboratório, precisa de equipamento. Condensação não, tá? A condensação ocorre naturalmente. Toda mudança de estado físico ela pode ser representada por um diagrama de energia, né? Versus a temperatura. Temperatura versus o calor absorvido ou liberado. Então aqui eu peguei como seria o diagrama da água para a gente tentar entender. Digamos que eu tenha gelo aqui a menos 4, menos 10 graus Celsius, abaixo de zero, que é o ponto de fusão da água, e tira esse gelo da geladeira. Então o sólido ele vai aquecer. Enquanto aqui a gente está variando a temperatura, ele está absorvendo uma certa quantidade de energia. Esse tipo de calor nós chamamos de calor sensível. E a gente usa aquela fórmula do ΔQ, nossa velha conhecida, né? ΔQ igual a M vezes C vezes ΔT. Okay? Então a variação do calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Certo? Esse calor é chamado de calor sensível. É o calor que está sendo absorvido ou liberado durante a variação de temperatura de um corpo sem mudança de estado físico. Então aqui a gente não tem mudança de estado físico, só aquecimento do gelo. Quando chegar a 0 graus Celsius, o que vai acontecer com esse gelo? Ele vai sofrer fusão, ele vai fundir, vai passar de sólido para líquido. E aqui a gente não tem variação de temperatura, né? Se tiver água pura, a água vai permanecer a 0 graus Celsius até que todo o sólido se transforme em líquido. Como é que nós vamos calcular a quantidade de calor absorvido e liberado se a gente não tem a variação da temperatura? Nós vamos ter que usar uma outra fórmula, que é chamada a fórmula do calor latente, que vai ser a massa vezes L. Esse L aqui é o calor latente. Assim como o calor específico, ele é tabelado. Cada substância pura, conhecida pelos químicos, tem um valor de calor latente que foi tabelado. Para fusão, que equivale à solidificação com sinal negativo, tá? Aqui a gente inverte a fusão em positiva, a solidificação, calor latente de solidificação é negativo. Para vaporização, que é a ebulição, calor latente de ebulição, e calor latente de liquefação ou condensação. Só que a condensação ou liquefação vai ter L negativo, tá? Então, o processo de volta é sempre com sinal negativo. Então aqui, esse calor é chamado de calor latente. Quando que a gente vai usar essa fórmula? Quando nós temos uma mudança de estado físico, onde não há variação de temperatura porque a gente tem uma substância simples. Então, aqui na fusão, vou usar o calor latente. Continuando então, pessoal, agora nós vamos ver os exemplos da página 62 do livro, que são os exercícios resolvidos. Vou explicar rapidinho e depois também fazer a correção dos exercícios, que eu fiz já a correção no papel, mas ainda não expliquei, certo? E aí na sequência fazer a avaliação sobre esse assunto, que é fácil, não é tão difícil assim. Só prestar atenção nos detalhes, tá? Então, exercício resolvido número 1 da página 62. O enunciado diz o seguinte: calcule a quantidade de calor necessária para converter 40 gramas de álcool etílico, que está a uma temperatura de 79 graus Celsius, do estado líquido para o estado gasoso. Então, observe que aqui a gente não tem aumento da temperatura. A temperatura permanece a 79 graus Celsius. E nós estamos convertendo 40 gramas de álcool etílico líquido em gasoso, em vapor. Então a gente vai precisar do calor latente de vaporização. Assim como o calor específico, o calor latente é tabelado. Então no livro de vocês, página 61, tem uma tabelinha com os valores ali, né, de calor específico, calor latente, de fusão, de ebulição. Então aqui a gente vai precisar de ebulição ou vaporização. Então tanto faz LE ou LV. Então segundo essa tabela, o calor latente de vaporização do álcool é 204 e a temperatura de ebulição dele é em torno de 78,3. Então ele já entrou em ebulição, ele já mudou de estado físico, a temperatura dele não vai aumentar. Ou seja, a gente não vai usar a temperatura. Nós vamos usar apenas a massa e o calor latente. Então, fórmula do calor sensível, ΔQ é igual a massa
vezes o calor latente de vaporização, porque o nosso álcool está passando do líquido para o gasoso. Então, ΔQ vai ser igual a 40 vezes 204. Calculadora entra em ação e nós vamos ter, no livro tem um errinho de 8.172, mas na verdade a resposta correta é 8.160 calorias. Observem que a unidade do calor latente é caloria por grama, não tem grau Celsius. Diferente do calor específico, que é caloria por grama vezes o grau Celsius. Quantidade de calor, então, que vai ser absorvida, 8.160 calorias. Ok? No livro tem um errinho ali de digitação, mas é só corrigir, tá? Só botar certinho no caderno. Exemplo número 2, pessoal, nós queremos calcular a quantidade total que vai ser absorvida por 80 gramas de água para aquecer ela de 18 graus Celsius líquida a 120 graus Celsius na forma de vapor. Então, aquecer a água líquida até ela se transformar em vapor. Dados que nós temos, calor específico da água líquida é sempre 1, calorias por grama vezes grau Celsius. Calor específico da água no formato de vapor, 0,5 calorias gramas por grau Celsius. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Calor latente de vaporização da água, então esses 3 valores, esses 4 valores aqui a gente tirou da tabela, 539,6 calorias por grama. Então nós temos que analisar, nós vamos ter que calcular em 3 etapas. Primeira etapa, a água vai aquecer de 18 para 100 graus Celsius. Então nós vamos ter uma variação de temperatura, vou chamar de ΔT1, que vai da temperatura inicial até a temperatura de ebulição. Então vai ser a temperatura de ebulição menos a temperatura inicial. Então meu ΔT1 vai ser igual a 100 menos 18. Variação de temperatura será de 82 graus Celsius, certo? Feito isso, a gente calculou a temperatura, variação da temperatura de aquecimento da água líquida. Nós vamos calcular a quantidade de calor da água líquida que foi absorvida durante esse processo. Então, vai ser a massa vezes o calor específico da água líquida vezes essa variação de temperatura. Então, a gente vai ter 80 vezes 1 vezes 82. Quantidade de calor absorvido durante esse processo, 6.560 calorias, segundo o livro. Ok? Depois, o que vai acontecer com essa água? Ela vai mudar de estado físico, né? Ela vai passar de líquida para gasosa a 100 graus Celsius. Então, eu não vou ter variação de temperatura. Nós não temos o ΔT2. O ΔT2 vai ser 0, não há variação de temperatura. Mas o ΔQ2, né, seria, vamos chamar esse aqui de ΔQ1, então fica mais fácil. Primeira etapa, que é o aquecimento da água líquida. O ΔQ2, aqui do ladinho, calor latente, não tem variação de temperatura, é a massa vezes o calor latente de vaporização da água. Então, ΔQ2 vai ser igual a 80, a massa permanece a mesma, tá? Se eu tenho 80 gramas de gelo, de água, vai continuar sempre a mesma massa. A massa não se perde nem se cria, né? Só se transforma. Então, vai ficar 80 vezes o 539,6, que é o calor latente de vaporização da água, que é tabelado, vai ser sempre esse valor, que vai dar 43.168 calorias. Então, ΔQ2, 43.168, segundo lá o enunciado do livro. Terceira etapa agora vai ser o aquecimento dessa água, né? Então, nós vamos ter terceira variação de temperatura. A terceira variação de temperatura, ela vai da temperatura de ebulição, então a temperatura inicial vai ser a temperatura de ebulição até a temperatura final. Então, a gente vai ter a temperatura final, que é 120, menos 100, que é a temperatura de ebulição da água. Então, meu ΔT3 será igual a 20 graus Celsius. Feito isso, a gente vai calcular o ΔQ3. ΔQ3 vai ser a massa vezes o calor específico agora do vapor, porque a gente não tem mais água líquida, vezes a terceira variação de temperatura. Então, ΔQ3 será igual a 80 vezes 0,5 vezes 20, que vai dar 800 calorias, né? Aqui dá 10 vezes 8, 800
calorias. Para achar agora a quantidade de energia total, é só somar. Então, nós temos 6.560, 43.168 mais 800. Então, calculado ΔQ1, que foi calor sensível, ΔQ2, calor latente, ΔQ3, calor sensível, somando os três valores, 6.560 mais 43.168 mais 800, nós vamos chegar a um total de 50.528 calorias, certo? Dúvidas, perguntas? Não? Então, vamos adiante. Bem, pessoal, na sequência agora a gente vai corrigir os exercícios número 3, 4 e 5 da página 63 do livro, certo? Então, no exercício número 3, ele quer saber a quantidade total de energia que vai ser absorvida por 200 gramas de água, para que a gente possa aquecer ela de 80 graus Celsius para vapor de água a 100 graus Celsius. Então, nós temos duas etapas, o aquecimento da água e a vaporização. Vão ser 2 ΔQs que a gente vai ter que calcular. Então, o primeiro passo, calcular a variação de temperatura da primeira etapa, que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final aqui é 100, que é a temperatura de ebulição da água, tá? Então, a gente não vai aquecer vapor, a gente só vai transformar água em vapor. Mas, para fazer isso, primeiro a gente tem que aquecer. Então, 100 menos 80, e nós vamos ter uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Calculada a variação de temperatura, a gente vai calcular o calor sensível, quanto de energia foi absorvida nessa variação de temperatura de 80 a 100. Vamos chamar de ΔQ1. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, aqui a gente vai ter água líquida. Então, o calor específico da água líquida é sempre 1. A massa de água é 200, né? 200 gramas. Então, nós vamos ter 200 vezes 1 vezes 20. 2 vezes 2, 4, 3 zerinhos, 4.000 calorias nessa primeira etapa vão ser absorvidas. Depois, essa mesma massa de água, essas 200 gramas de água, ela vai se transformar em vapor de água. Então, não tem variação de temperatura, certo? A minha variação de temperatura da segunda etapa é 0. Né? Ele vai continuar a 100 graus Celsius, a gente não vai alterar a temperatura. O que nós vamos alterar é o estado físico. A nossa água líquida vai se transformar em vapor. Então, nós vamos pegar a massa de água que nós temos, que é 200, e multiplicar pelo calor latente de vaporização da água, que é 539,6, pressão de uma atmosfera, vai ser sempre esse valor, não se altera, porque ele é tabelado, assim como o calor específico da água líquida é sempre 1. Então, multiplicando, aqui nós vamos ter 107.920 calorias. Calor sensível, certo? Latente, de mudança de estado físico. Calor sensível, calor latente. Somando os dois para achar o ΔH total. ΔQ, desculpem. Então, ΔQ1 mais o ΔQ2, aquecimento do líquido, mudança de estado físico, 4.000 mais 107.920. Nós vamos ter 111.920 calorias. Esse vai ser o calor total absorvido por 200 gramas de água para passar de 80 graus Celsius para 100 graus Celsius. Questão número 3, corrigida. Questão número 4. Na número 4, nós queremos calcular a massa de água. Nós não temos a massa de água. Nós sabemos que ela está no formato sólido, né? Gelo, a menos 10 graus Celsius, e vai ser aquecida até 50 graus Celsius. A gente sabe que aqui no meio, no intervalo, a 0 graus Celsius, a nossa água vai sofrer fusão. Né? Temperatura de fusão da água, 0 graus Celsius. Então, nós temos que pensar nas etapas. Né? Quantos ΔQs nós vamos ter? Nós temos primeiro o aquecimento do gelo, fusão do gelo, e aquecimento da água. Então, são 3 valores para o ΔQ. 2 sensíveis e 1 latente. Uma mudança de estado físico apenas. Nós sabemos que a soma dos 3, que é o calor total absorvido, vai ser de 27.000 calorias. Temos o calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Calor específico do gelo, 0,5. E o calor específico da água líquida, que é sempre 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, nós vamos começar fazendo o primeiro ΔT1, que é a variação de temperatura
temperatura final menos a temperatura inicial, só que a gente não vai usar esse 50 aqui. Nós vamos usar, na verdade, a temperatura de fusão, né? Temperatura final, nesse caso, ΔT1 vai ser a temperatura de fusão da água menos a temperatura inicial. Então, aquecimento do gelo até chegar à fusão. ΔT1 vai ser igual a 0 menos 10. Então, cuidado que aqui a gente tem um sinalzinho negativo. Menos vezes menos vai dar mais. Nós vamos ter uma variação de temperatura de mais 10 graus Celsius. Como nós não temos a massa, nós não vamos conseguir calcular o valor do ΔQ. Vou colocar aqui do ladinho. ΔQ1 vai ser igual a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. Não temos a massa e não temos o ΔQ1. Então, a gente vai usar só os valores que nós temos, que é 0,5 do gelo, 10 da variação de temperatura. Então, aqui o ΔQ1 vai ser igual a 0,5 vezes 10 é 5 vezes M. E a gente reserva, deixa aqui anotadinho e vamos para o próximo ΔQ, que seria o ΔQ2. Segunda etapa, fusão da água, mudança de estado físico, calor latente, nós não vamos ter variação de temperatura. Nossa variação de temperatura é nula, é zero. Mas o ΔQ2, então, precisa ser calculado pegando a massa e multiplicando pelo calor latente de fusão do gelo. Só que nós não temos a massa, apenas o calor latente de fusão. Então, o calor latente de fusão, 80. Então, vai ficar M vezes 80, que é 80M, certo? Também não dá para calcular, a gente para, deixa anotadinho aqui no cantinho. E vamos para a terceira e última etapa. Aquecimento do líquido. ΔT3. Então, nesse caso, nós vamos ter a temperatura final, que é o 50, menos, não vai ser o menos 10, tá, gente? Porque a água não está mais a menos 10, ela está a zero. Menos a temperatura de fusão da água, porque a gente já aqueceu até chegar à fusão. Então, eu vou ter um ΔT3 igual a 50 menos 0, que vai dar 50 graus Celsius. Feito isso, a gente vai jogar na fórmula do ΔQ3, calor sensível. Só que agora a gente vai usar o calor específico da água. Massa vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que a gente calculou. Lembrando que a gente não tem a massa, então também a gente não vai conseguir calcular. Vamos só jogar os valores aqui e ver o que dá para fazer. 50 vezes 1 vai dar 50, então eu posso dizer que o ΔQ3 é igual a 50 vezes o M. Como nós temos a quantidade total de energia que foi absorvida, e nós sabemos que a soma do ΔQ1 mais o ΔQ2 mais o ΔQ3 é igual à quantidade de calor total, só jogar as expressões que a gente obteve, então 5M mais 80M, aqui é multiplicação, tá, gente? Então não importa a ordem do fator, quem vai na frente, quem vai atrás. A ordem do trator não vai alterar a colheita. A gente pode botar o 80 na frente do M, não tem problema. Mais 50M, que é o valor do ΔQ3. Somando os três, tem que dar 27.000. Essa massa aqui é a mesma, porque a massa de água que a gente tem no início, de gelo que a gente tem no início, vai ser a massa de água líquida obtida no final. Então, eu posso somar 5 mais 80 mais 50, 135 vezes M. É igual a 27.000. O 135 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, né? 27.000 dividido por 135 e vou obter o valor da massa, segundo aqui a minha colinha honesta, a gente vai ter um valor de 200 gramas. Questão número 4, corrigida. Questão número 5, a última. Nós temos um gráfico, certo, para ser analisado. Temos uma substância que a gente não sabe qual é, 100 gramas dessa substância, inicialmente líquida, e ela está resfriando, a temperatura está baixando
de 140 a 0 graus Celsius. Então, se a gente analisar esse gráfico, 140 era líquida, a 60 graus Celsius, temperatura de solidificação dela, né? Ela vai passar de líquida para sólida e ela continua resfriando até chegar a 0 graus Celsius, com um estado físico já sólido, certo? Então, uma curva de resfriamento, não é de aquecimento. A letra A quer saber qual é o calor específico do líquido. Então, o calor específico, a gente vai precisar do calor sensível. Ou seja, nós vamos precisar da variação de temperatura, né? Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, analisando o gráfico, a nossa temperatura inicial é 140 e ele vai até 60 graus Celsius. Então, essa aqui é a variação de temperatura da primeira etapa, que é calor sensível, que é o resfriamento do líquido. E vai dar uma variação negativa, né? Porque a gente está diminuindo a temperatura, não aumentando. Então, nós vamos ter 60 menos 140, que vai dar uma variação de temperatura de menos 80 graus Celsius, certo? Então, ΔQ negativo. ΔQ, nós vamos tirar do gráfico. Se a gente analisar aqui de 60 a 140, né, resfriamento do líquido, a temperatura, a variação de calor vai de 0 a 2000 calorias. Como está sendo absorvido, está sendo liberado e não absorvido, esse ΔQ1 aqui, ele tem sinal negativo, certo? Então, meu ΔQ1 é igual a menos 2000 calorias, porque está sendo liberada essa energia, não está sendo absorvida. Então, ΔQ1 vai ser igual a massa vezes o calor específico do líquido, que é o que nós queremos calcular, vezes a variação de temperatura. Então, eu vou ter menos 2000 igual a 100 vezes o calor específico vezes menos 80. Então, se 80 é negativo, a gente coloca entre parênteses. 100 vezes menos 80 vai dar menos 8.000 vezes o calor específico do líquido. Esse menos ali não pode ficar, né? 2 negativo. A gente multiplica por menos 1, lá da matemática, para tirar o sinal negativo. O 8.000 está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 2.000 dividido por 8.000 vai ser igual ao calor específico do líquido, que é o que nós queremos calcular. Então, o calor específico do líquido, 0,25, segundo aqui a minha colonesp, que eu já enviei para vocês semana passada com a correção dos exercícios. Calor específico, caloria por grama, vezes graus Celsius. Então, resposta da letra A seria essa. Letra B, nós queremos calcular o calor latente de solidificação. Então, de novo, a gente vem para o gráfico, observar qual vai ser o valor do ΔQ. De 2.000 a 5.200, certo? A nossa variação de quantidade de energia, nós vamos ter 3.200 calorias, certo? Então, ΔQ2 vai ser igual a 3.200 calorias, que é a diferença entre 5.200 e 2.000. Detalhe, calor sendo liberado, ΔQ negativo. Então, ΔQ2 é calor latente, massa vezes calor latente de solidificação, menos 3.200 igual a 100 vezes o calor latente de solidificação, lembrando que 100 é a massa da substância. O 100 está multiplicando, a gente passa dividindo, e calor latente de solidificação tem sinal negativo, tá, gente? Difusão é positivo, solidificação é negativo. Então, a ida é positiva, a volta é negativa. O aquecimento sempre positivo, o resfriamento sempre negativo. Menos 32 calorias por grama. Esse vai ser o valor do calor latente de solidificação da nossa substância. Letra C. A gente quer saber qual vai ser o calor específico do sólido. Então, é a mesma conta que a gente fez na letra A, só que é a última etapa, né? Então, seria a variação de temperatura da terceira etapa. E aí, voltamos para o gráfico e a gente tem que tomar cuidado, porque a temperatura inicial vai ser 60 e a temperatura final é o 0. De novo, a gente vai ter uma variação de temperatura com um valor negativo, resfriamento.
delta T3 vai ser igual a 0 menos 60. Então, nós vamos ter menos 60 graus Celsius como variação de temperatura. O delta Q3, de 60 a 0, vai de 5.200 para 6.400. Então, aqui a gente vai ter a terceira etapa, né? Delta Q3, vai ficar aqui, no meio aqui dos dois, primidinho. Mas a gente vai ter um delta Q3 igual a menos 6.400 menos 5.200. E a gente vai ter 1.200. Menos 1.200 calorias. Negativo, porque é um resfriamento. Tá? Então, uma variação de energia, de calorias, a gente tira aqui do gráfico, diminuindo os pontos inicial e final. Então, 5.200 menos 2.000, 3.200, que é o valor que a gente usou aqui, né? De 2.000 a 0, 2.000. 5.200 menos 2.000, 3.200. 6.400 menos 5.200, 1.200. Jogando no calor sensível, delta Q3 vai ser igual a massa vezes o calor específico do sólido vezes a variação de temperatura. Então, menos 1.200 vai ser igual a 100 vezes o calor específico vezes menos 60. Menos 1.200 vai ser igual a 100 vezes menos 60, menos 6.000. Multiplica por menos 1 para tirar o sinal negativo aqui do delta do calor específico do sólido, que é a nossa incógnita. 6.000 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai ficar 1.200 dividido por 6.000. Calor específico do sólido vai ser igual a 0,2 calorias por grama vezes graus Celsius, porque é calor específico. Questão número 5, resolver. Bem, pessoal, por hoje é só, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. A avaliação está bem parecida com os exemplos do livro, com o exercício corrigido. A parte teórica também tem tudo no livro e no caderno. É só estudar, se preparar. Qualquer dúvida, entrem em contato, certo? Os horários que eu vou estar à disposição no WhatsApp estão lá no Classroom. Façam a prova com bastante cuidado, com bastante atenção, que está bem facinho, ok? Beijos a todos e até a próxima!